Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana e eu vou estar dando continuidade no assunto a respeito dos ciclos biogeoquímicos. Na aula passada a gente abordou a respeito do ciclo da água e agora nós estaremos abordando o ciclo de outro elemento que é considerado essencial à vida, que é o ciclo do carbono. O carbono ele possui características muito relevantes. Ele é o quarto elemento mais abundante da Terra, ele é o principal componente dos compostos orgânicos, que é as proteínas, carboidratos, etc., e de alguns inorgânicos. Tanto que o carbono ele pode ser considerado como um elemento construtor, um elemento estrutural, porque literalmente ele constrói e estrutura todas as formas de vida, tanto as abióticas quanto as bióticas. Ele compõe o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano, e esses gases eles têm um fator muito relevante, que seria porque eles mantêm a temperatura do planeta, favorecendo as condições de vida. E também o carbono está envolvido em um outro processo crucial, que é a fotossíntese. Esse processo, ele que fornece o oxigênio para nós respirarmos. O carbono ele tem diversos reservatórios no planeta. E na atmosfera, ele está predominante na forma de dióxido de carbono e metano. Nos oceanos, ele predomina na forma inorgânica, e sendo que ele está presente em grandes profundidades e ele tem longos tempos de residência nesta forma. Na litosfera é onde há a maior reserva desse elemento, e sendo que as rochas sedimentares carbonáticas, que são as que apresentam a maior parte desse elemento, sendo a maior reserva. A biosfera terrestre tem na forma orgânica o carbono em predominância, principalmente a biomassa morta, que a gente vai ver um pouquinho mais também, que isso faz parte da matéria orgânica que está presente em todos os ambientes. Bom, e quais são os processos envolvidos no ciclo do carbono? Esse processo, que é o da fotossíntese, ele já foi muito mencionado nas nossas aulas. E o que seria basicamente isso? Seria a conversão do dióxido de carbono e da água em glicose, que é o açúcar, e oxigênio. E isso é feito utilizando a radiação solar. Esse processo ele é realizado pelos produtores. Nos ambientes terrestres nós temos as plantas, flores, as árvores, e no ambiente marinho a gente vê as algas realizando esse processo. Outro que está envolvido é a decomposição, que seria a degradação da matéria orgânica em partículas menores e nutrientes. E com isso eles ficam disponibilizados novamente no meio ambiente. E ele é realizado pelos fungos e bactérias. A respiração, que é a que nós participamos, é a conversão da glicose e oxigênio em dióxido de carbono, novamente disponibilizando ele na atmosfera, e água. E como mencionei, ele é realizado pelos animais, incluindo nós mesmos. Outro processo que, inclusive, ele está sendo bem mencionado hoje em dia é a combustão, que é basicamente um combustível reagir com um comburente. Esse comburente é um gás que contém oxigênio, e nessa reação resulta a liberação de energia em forma de calor, além também da liberação de outros gases, como o dióxido de carbono e tudo mais. Também nós temos a dissolução de carbono e formação do carbonato, e esse processo ele ocorre nos oceanos. Nós estamos vendo essa reação, que basicamente é um resumo do sistema carbonato. Esse sistema, ele que mantém o pH dos oceanos. Lembrando que a média do pH dos oceanos é 8, considerado básico. Vemos que o dióxido de carbono presente na atmosfera é dissolvido na água, com isso formando o ácido carbônico.
esse ácido carbônico ele sofre dissociação, gerando o bicarbonato e um íon hidrogênio. Depois vemos a outra dissociação, no caso do bicarbonato, e com isso é gerado no final 2 íons hidrogênio, que é isso que inclusive regula o pH, isso que vai determinar o pH de qualquer ambiente aquático e também de outros sistemas e tudo mais, incluindo até do nosso corpo. E a geração do carbonato. Então, nós vemos que as setas, elas estão nos dois sentidos, ou seja, eles podem ocorrer, por exemplo, essa ordem que eu falei, pode ocorrer também de forma inversa. E é isso que vai definindo o sistema carbonato do oceano. E também nós temos, por último, o processo da subducção tectônica. Como eu mencionei, a litosfera é onde há a maior reserva de carbono. E nós sabemos também que a Terra, durante 24 horas, ela está passando pelos movimentos tectônicos. Há regiões que, obviamente, se sentem esses movimentos, mas, por exemplo, em regiões como a nossa, nós não sentimos, né, no nosso país. Mas esse processo da subducção também é relevante para um outro ciclo, que é o ciclo das rochas, e também nesse processo pode haver a liberação do carbono e também temos a formação de rochas metamórficas, sedimentares, que com isso elas vão assimilando os compostos de carbono para elas logo serem construídas e serem uma reserva, se juntando à reserva da litosfera. Bom, e quando nós falamos a respeito do ciclo do carbono, devemos levar em consideração que há o ciclo biológico e o ciclo geológico. O biológico ele é considerado como o ciclo curto do carbono. A biosfera e a atmosfera são as esferas da vida que participam deste ciclo. Então, processos como fotossíntese, respiração, decomposição são os processos que mais predominam. O ciclo geológico ele já é o ciclo longo do carbono e é a litosfera que participa. E vemos, por exemplo, a formação das rochas sedimentares, dos combustíveis fósseis. Esses processos eles contribuem para o ciclo geológico. Apesar que a gente tem essa diferenciação do ciclo para o outro, eles podem estar separados, porém eles estão interligados um ao outro, vão fazendo parte um do outro. Bom, e detalhando um pouquinho mais a respeito de cada um, o ciclo biológico, como a biosfera participa dele, nós percebemos também que as cadeias alimentares, as teias alimentares, elas estarão presentes nesse ciclo. A entrada do carbono, predominantemente, ele é feita pelos autótrofos, ou seja, pelos produtores, os seres que conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Os autótrofos, eles assimilam dióxido de carbono e também em ambientes, no caso dos oceanos, eles assimilam também o bicarbonato e transformam esses elementos em compostos orgânicos. Compostos orgânicos como a glicose. Então, esse carbono orgânico que é formado por eles e tudo mais na sua alimentação, vai passando ao longo das cadeias e teias alimentares. E nós sabemos que os autótrofos, eles são devorados pelos heterótrofos. Os heterótrofos, eles consomem essas moléculas orgânicas que foram geradas pelos autótrofos e também eles consomem os autótrofos. Os heterótrofos, eles realizam um processo de respiração celular, que é basicamente as moléculas que contêm o carbono, elas serem decompostas. Nós também vemos a participação dos decompositores, né? Resultando, logo após a morte desses seres vivos, eles utilizam esses seres vivos para a decomposição e eles liberam compostos orgânicos e o dióxido de carbono novamente para a atmosfera, para o meio ambiente. E não somente os organismos mortos,
mas também qualquer produto residual, os decompositores estarão agindo e fazendo essa transformação. Quanto ao ciclo geológico, a gente deve entender que o carbono ele é armazenado em diversos compartimentos, então, como a atmosfera, a hidrosfera e principalmente a litosfera, que é a esfera que vai estar participando desse ciclo. O dióxido de carbono atmosférico ele é influenciado pelo reservatório de carbono nos oceanos. Vocês estão vendo novamente o sistema carbonato, a reação resumida do sistema carbonato dos oceanos. E quando nós vemos o resultado final, seguindo pela ordem, vemos que o carbonato ele é gerado. O carbonato que ele é liberado nesse processo do sistema carbonato, ele combina com os íons de cálcio que estão presentes na água ou até também com a sílica e ele forma o carbonato de cálcio, que é o principal composto que forma as conchas dos organismos marinhos. E também, como mencionei, tem essa combinação do carbonato com os íons de sílica para formar as conchas dos organismos marinhos. Então, tenham na mente que a sílica e o cálcio são os elementos que irão gerar as conchas dos organismos marinhos. Quando esses organismos mortos, eles se juntam, e tudo mais, eles morrem, então eles vão afundando, eles vão se juntando, vão se acumulando no assoalho oceânico e eles tornam-se sedimento. E lembram da questão do processo da subducção tectônica? Neste processo, eles são transformados em rochas calcárias, rochas sedimentares calcárias, que é a maior reserva de carbono presente na litosfera. Levando em consideração agora no ambiente terrestre, o carbono orgânico ele é vindo do processo de decomposição e o inorgânico ele é vindo do processo da erosão das rochas e dos minerais terrestres, no caso do processo do intemperismo, sendo ele físico, químico e biológico. E aí também nós devemos ter em mente que em regiões mais profundas do subsolo terrestre, no caso, o carbono ele vai sendo transformado ao longo do tempo em combustível fóssil, como óleo, carvão, gás natural, que na verdade são restos das plantas, animais que foram decompostos sob condições anaeróbias, ou seja, sem o oxigênio presente nesse processo. Então, nós sabemos que esses combustíveis fósseis eles têm um grande interesse econômico. E nós sabemos que os seres humanos estão queimando em diversas formas, na indústria e principalmente na utilização de automóveis e tudo mais. Então, esse carbono que foi armazenado durante muito tempo, ele é liberado na atmosfera como dióxido de carbono. O carbono, que ele também não é somente resultante do processo de combustão, mas ele pode ser também vindo da erupção dos vulcões e no ambiente marinho nós vemos que ele também é gerado nas fontes hidrotermais. Então, nós vemos também que a subducção tectônica ela é bem relevante, porque também, como mencionei, ela vai movimentando as placas tectônicas, com isso liberando carbono que estava estocado no subsolo, no interior da Terra, e com isso havendo o abastecimento do carbono na atmosfera. E agora, resumidamente, o ciclo biológico ele tem basicamente as interações entre biosfera e atmosfera. As plantas e os organismos fotossintéticos são os seus principais componentes. A fotossíntese e a respiração, como nós estamos vendo as reações, são os processos que estão envolvidos
E a meia-vida do carbono dura de dias a dezenas de anos. Enquanto que no ciclo geológico, nós vemos que ele é movido pela litosfera. O carbono ele tem a meia-vida de centenas a milhões de anos. E a formação e o consumo dos combustíveis fósseis e sedimentos com carbono orgânico são os processos mais relevantes neste ciclo. Eu trouxe também outros processos que fazem parte do ciclo geológico, que contribuem para o ciclo geológico, como o intemperismo de rochas carbonáticas e silicáticas. Também vemos a formação dos carbonatos em oceanos, como até eu mencionei, do sistema carbonato, o intemperismo de silicatos e a formação dos carbonatos, que é a combinação das reações na primeira e da segunda reação do intemperismo. A quebra metamórfica e magmática de carbonatos, então vemos que diversos processos contribuem para o ciclo geológico e vemos também processos contribuindo para o ciclo biológico. E aí nós estamos vendo agora a interação entre um e outro. E basicamente vemos que ambos os ciclos, eles utilizam da matéria orgânica presente nos solos e nos sedimentos para poder fornecer essa matéria orgânica para continuar esses ciclos do carbono. E vemos, né, que duas esferas fazem parte de um ciclo e uma esfera da vida, no caso, faz parte também do outro ciclo. Então, vemos aqui, resumidamente, a interação entre um e outro. E aqui, resumidamente, agora fazendo um resumo do ciclo do carbono, então vemos que o carbono ele existe no ar como dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono se dissolve na água e reage com moléculas de água para produzir o bicarbonato, que é o HCO3. A fotossíntese pelas plantas, bactérias, algas, elas convertem o dióxido de carbono ou bicarbonato em moléculas orgânicas, no caso, glicose, por exemplo. Essas moléculas orgânicas são passadas pelas cadeias alimentares e vemos que os heterótrofos, os consumidores, eles realizam a respiração celular que converte o carbono orgânico de volta para o dióxido de carbono. Vemos também que o armazenamento por longos anos, um longo prazo, do carbono orgânico ocorre quando a matéria dos organismos vivos ela é enterrada profundamente no subsolo ou quando ela afunda no oceano, ela precipita no oceano e ela forma uma rocha sedimentar, como mencionei, as rochas calcárias, por exemplo. A atividade vulcânica e também, mais recentemente, que nós estamos vendo, a atividade humana da queima dos combustíveis fósseis reconduzem esse carbono que é armazenado ao ciclo do carbono novamente, fica disponível na atmosfera. Embora a formação desses combustíveis fósseis ela aconteça numa escala lenta do tempo geológico, a liberação humana do carbono contido, na forma de dióxido de carbono, ela ocorre numa escala temporal muito rápida. Por isso que é tão perigoso essa liberação de carbono para a atmosfera, porque agora nós iremos falar um pouquinho mais a respeito dos impactos antropogênicos. Então, o que está sendo bastante mencionado é a acidificação dos oceanos, porque como mencionei no ciclo do carbono, os oceanos eles absorvem o dióxido de carbono presente na atmosfera, gerando o ácido carbônico, que se dissocia e gera os íons de hidrogênio. O problema é quando a quantidade dos íons de hidrogênio ela se torna muito grande e com isso a dissolução dos carbonatos, que são eles que regulam o pH dos oceanos, e com isso os oceanos tornam-se cada vez mais ácidos, comprometendo diversos processos biológicos, bioquímicos dos seres vivos. Também nós vemos que há o efeito estufa, porque como mencionei,
os combustíveis fósseis atualmente, além também de processos naturais como a erupção vulcânica, as fontes hidrotermais liberando carbono, contribuem para a liberação de gases para a atmosfera. O efeito estufa, ele é um efeito natural. O problema é quando a liberação desses gases fica muito maior do que o controle, a absorção desses gases pelos ambientes. Então, nós estamos vendo que está ocorrendo desmatamento, poluição das águas, e isso contribui para o agravamento do efeito estufa, causando diversas mudanças climáticas, como o aumento do nível dos oceanos, a desertificação, aumento de precipitação em alguns lugares, aumento de seca em alguns lugares. Então, ocorre diversos problemas que nós estamos vendo. Isso existe. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro o ciclo do carbono, os impactos antropogênicos, e caso vocês tenham dúvidas e tudo mais, vocês podem disponibilizar essas dúvidas na plataforma, e também vocês podem entrar em contato diretamente comigo, perguntando, esclarecendo dúvidas e tudo mais, querendo materiais, que eu estou disponível para isso, para qualquer coisa. E é isso. Obrigada pela atenção e obrigada e tchau, pessoal!